Marhaba, salam aleikum, boleirada. LDP, salve, salve, boleirada. Para quem não sabe, eu fiz a introdução em árabe, já que agora eu tô aqui na Arábia Saudita. E tá sendo uma experiência muito boa, experiência incrível. Logo menos mais vlogs aí para vocês. Eu vou ser honesto com vocês, boleirada, não venho fazendo vlogs porque a minha rotina aqui na Arábia é uma loucura. E, por exemplo, eu tenho a rotina na academia, aí eu chego em casa, faço os meus cursos, faço a minha aula de árabe. Então, velho, sinceramente, eu não tive tempo para fazer muitos vlogs. Mas, até sobre o tema da escolha do vídeo, a escolha do tema do vídeo de hoje tem a ver com uma mudança que eu acho que vai acontecer aqui no canal, que é eu falar para um público mais, não só de atletas, óbvio, eu vou continuar com conteúdo para atletas, mas um conteúdo também voltado para preparadores físicos, já que, como o meu canal ele surgiu em 2016, muitos de vocês chegaram numa idade que vocês seguiram para outras profissões que não é ser jogador de futebol. E muitos estão ficando mais velhos e começando a estudar, ou já começaram a faculdade, ou estão terminando a faculdade. E eu vejo, pelo menos, uma análise socióloga das minhas redes sociais, muitos de vocês se tornaram educadores físicos. Então seria legal continuar essa parte do canal, porque esse canal é uma metamorfose ambulante. Já fui jogador, já fui treinador de futebol, preparador físico, já fui vlogger, youtuber, mostrando minha vida. E o canal sempre foi mudando e vocês sempre acompanhando. Óbvio que as views caíram um pouco, normal também. Eu como sempre falei para vocês, eu nunca fui youtuber. Eu era um cara que utilizava o YouTube. Eu era um jogador que tinha um canal no YouTube, ou eu era um preparador que tinha um canal no YouTube, ou um treinador que tinha um canal no YouTube. O YouTube nunca foi a profissão principal e provavelmente nunca vai ser. O YouTube é uma ferramenta que eu utilizo para gerar mais engajamento para o site rumopro.com. Enfim, eu vejo essa mudança para um conteúdo mais para preparadores físicos que estão começando. A gente até começou a produção de um produto, um curso com o Thiago Vegetti, que é bem para iniciantes. Óbvio que vai ter muito conteúdo diferente, que eu acho que você nunca viu em nenhum curso de preparação física, e vai ser bem legal. Eu vou, assim que ficar pronto, tô louco para deixar pronto, o Vegetti está gravando as aulas dele, eu ainda tenho mais aulas para gravar, a gente quer lançar ele bem completo. Mas enfim, já falei demais da introdução do vídeo, né? Já gastei bastante tempo. Vamos para o que interessa. Sobre a escolha do tema do vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Rafael Winnick. É óbvio que é uma notícia velha, isso aqui é uma notícia de 2022, mas duas coisas fizeram eu ter esse insight para gravar esse vídeo. Primeiro, foi ver um vídeo do Rafael Winnick e eu lembrei do Rafael Winnick no Flamengo. Por alguma razão eu lembrei assim, pô, Rafael Winnick e tal, a gente trocava ideia. Hoje a gente não se fala muito mais e tem uma mosca aqui na tela do computador, não sei como é que tem uma mosca aqui com as janelas todas fechadas, mas enfim, Rafael Winnick, a gente trocava ideia, somos colegas ali de profissão. E o outro vídeo que me motivou, e até vou fazer um vídeo só sobre esse vídeo, foi um Reels do treinamento físico do Barcelona na academia, que até compartilhei nos meus stories, onde eles estão fazendo exercícios de maneira incorreta, sem intensidade, exercícios que a gente falava no office da Lindsay, a la caralha, é um funcional muito ruim, assim, bem ruim demais, e que não tem o menor sentido pra gente que tem a nossa metodologia baseada na ciência, baseada em resultados. Aquele treino, circuito do Barcelona não tem o menor sentido. E eu vi muita gente me mandando aquele vídeo. Me mandaram um vídeo do Barcelona e um vídeo de garotos treinando na África. E falaram, pô, LDP, o que você acha disso aqui? E por incrível que pareça, o treinamento dos jogadores africanos treinando na escada, que parece várzea, na minha opinião era bom. E o treinamento do Barcelona, que é um time de elite do futebol espanhol, para mim era muito ruim. Em conjunto com um vídeo que eu vi do Winnick, eu falei, pô, eu vou falar sobre essa dificuldade que o treinador tem de implementar a filosofia dele no clube de futebol. E por que alguns clubes têm treinos tão ruins, sendo que eles têm preparadores físicos de elite? Até mesmo o Neymar
que eu já critiquei muito aqui no canal, fazendo exercício da maneira incorreta, fazendo exercício que você fala, pô, mas isso aí tá ajudando mesmo, eu não vejo intensidade, né? O cara tá treinando de boné, de camiseta polo. Isso aí é realmente treino físico ou é só para bater uma meta do Instagram? E hoje vai ser um vídeo um pouco polêmico, mas enfim, eu sempre fui polêmico, sempre falei o que eu penso, sempre falei a verdade, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Então, boleirada, qual que foi o insight que me veio na cabeça? Por que a gente tem tanto treino ruim em time de primeira divisão? E hoje, trabalhando no lado e conversando com muitos preparadores físicos de primeira divisão, conversei com alguns preparadores da MLS, do Campeonato Brasileiro, tem essa história do Vinick que eu vou me aprofundar mais. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que aconteceu com o Rafael Vinick. Se você não conhece o Rafael Vinick, ele é um preparador físico que ficou muito famoso nas redes sociais antes da pandemia. E ele treinava o Diego Ribas, o Felipe Luiz, se eu não me engano ele chegou até a treinar o Gabigol, não me lembro, mas ele ficou bem famoso por treinar o Diego Ribas, que são amigos ali, são amigos bem próximos. Com isso, com essa influência, que ele fazia o treinamento personal com os jogadores do Flamengo, ele acabou sendo contratado para ser preparador físico do Flamengo. Só que você treinar atleta individualmente e treinar atleta em clube são duas coisas totalmente diferentes. E agora a gente vai entender. Ó, a notícia é o seguinte: preparador físico Rafael Vinick pede demissão do Flamengo. Diário do Fla. Dando seguimento ao planejamento para a temporada de 2022, a diretoria do Flamengo vai confirmando a saída de alguns profissionais. Vamos pular para as falas do Rafael Vinick, que ele já teve aqui as falas dele. Eu separei a notícia aqui, ó. Torcedores.com é a fonte para os caras mais acadêmicos. Então, em conversa com o internauta, Vinick desabafou. Ele disse que foi perseguido nos bastidores e vítima de mentiras. Eu era apenas o terceiro, então quando você trabalha num clube, nunca vai ter um preparador físico, vai ter uma equipe. E isso pode ser bom se vocês trabalharem em conjunto e pode ser muito ruim se um cara pensar X e o outro pensar Y. Na Lindsay, por exemplo, a gente pensava X e eles me davam autonomia para trabalhar. Agora, se eu vou para um clube de futebol e o chefe da preparação física pensa Y, a gente começa a ter problemas, certo? Em conversas com o internauta, Vinick desabafou. Eu era apenas o terceiro e mais recente preparador físico do clube, sendo que outros à minha frente não gostavam de mim e me rejeitaram para qualquer nova ideia, sendo que qualquer problema queriam empurrar a culpa para mim. Ainda foram inventadas muitas mentiras ao meu respeito. Como estava lá dentro, tinha que apanhar calado. E aí tem uma fala também de um dos preparadores físicos do Flamengo, falando que, como é que o cara que não trabalha aqui no Flamengo consegue saber quando o jogador vai voltar para o clube? Ou seja, a minha análise, e eu já sofri muito com isso, com alguns preparadores físicos, existe uma certa inveja dos caras que ficam famosos por causa da internet, preparadores físicos que ficam famosos por causa da internet. Eu sofro muito isso, Por quê? Porque a gente está se expondo, porque a gente está falando, a gente está mostrando as ideias, a gente está passando o conhecimento de uma forma gratuita. E a gente ganha likes por isso. E, por exemplo, eu tenho mais visualização que um preparador físico muito famoso de um clube de Série A, por exemplo. E isso incomoda muitas vezes alguns preparadores físicos. E eu acredito que aconteceu isso no Flamengo. Porque eu já sofri isso. Eu, às vezes, pensei que ia chegar num lugar e ser tratado, é o LDP do Rumo ao Pro, mas não, esse aí é o vlogger, esse aí, não sabe porra nenhuma, grava vídeo, mas não sabe. Eu já sofri isso e vou sofrer até o final da minha carreira. Se eu seguir como preparador, se eu seguir como treinador de futebol, vou sempre ter esse rótulo, o vlogger lá, porque o vlogger não é respeitado. Ou seja, na minha opinião, aconteceu isso com o Rafael Vinick. Eu acho que sim, tinha uma certa... E outra coisa que prejudicou a caminhada do Rafael Vinick no Flamengo, ele treinava os jogadores e, de certa maneira, ele ficou famoso mais do que os caras do Flamengo. Por quê? Porque ele recuperou o Diego Ribas, ele treinava o Felipe Luiz e, dava muita visualização. Eu lembro desses vídeos, dava muita visualização. O Rafael Vinick explodiu. E o crédito foi para quem? Para o Rafael Vinick. Não foi para a preparação física do Flamengo. Óbvio, os caras do Flamengo poderiam
de uma certa maneira ter abraçado o cara? Poderiam. Eu também não sei o que aconteceu no Flamengo pra gente... Eu tô falando uma análise geral do que eu acho que aconteceu. Havia uma inveja, havia sim uma certa rejeição ao cara, pro cara ser... E ele também tinha ideias diferentes, ele tem um curso da Exos, que é um pensamento bem americano de treinamento, que é um pouco diferente do clube de futebol. E eu acho que houve essa rejeição. Também não sei como que o Rafael Vinick chegou no Flamengo, porque quando você chega num lugar, você é novo, tem ideias novas, você não pode chegar já, pum, pé na porta, porque também isso vai causar problema. E isso eu sofri tanto como treinador como jogador. Quando você chega num ambiente e você não é abraçado, é bem difícil trabalhar. É muito difícil porque você começa a se questionar, você começa a ficar engessado, porque tudo que você faz não serve, tudo que você faz está errado. Eu já tive companheiro de trabalho assim, que pô, eu tenho uma ideia, pô, isso aí não serve. Aí eu tenho uma outra ideia, pô, isso aí não serve. Aí você pede um conselho, pô, não era para você estar me pedindo conselho. Isso não foi na Lindsay, tá, galera? Não foi. Mas eu já teve uma pessoa que eu falei, um preparador físico acima de mim, eu falei, pô, cara, o que você acha disso aqui? Na preparação física não tem achar, tem saber. Eu falei, bom, tudo bem, então. E aí você fica nessa, então você não aprende nada, você também não ensina nada, você não pode trabalhar, você fica meio, caramba, será que tudo que eu aprendi no passado não serve? E aí você fica engessado. Entende? E muitos de vocês que vão seguir na carreira de preparador físico, vocês vão passar por isso. Eu já tô, se você, ainda mais se você trabalhar numa empresa, irmão, vai ter conflito, pai. Você pensa que, porque às vezes você sai da vida de jogador falando, pô, agora acabou o estresse, acabou aquela competição, irmão. Tem competição em tudo que é lugar. Tudo que é lugar tem competição, tem ego, tem tudo. E você tem que saber lutar nessa selva. Mas, e agora o outro ponto do vídeo que eu queria fazer, que é por que temos tantos treinos ruins em times de primeira divisão? Que eu quase esqueci de falar do ponto principal do vídeo. Porque às vezes o cara está engessado. Eu conversei com um preparador físico da MLS, não vou citar o nome do cara aqui para não expor o cara. Mas ele mandava mensagem pra gente da comissão da Lindsay, pô, cara, esses treinos aí que o LDP faz são tão legais, eu queria tanto implementar eles aqui, né? Força, potência, velocidade. Só que eu não posso. Porque eu tenho que seguir o protocolo do diretor geral. Eu tenho que seguir o protocolo do clube. E agora outro ponto, porque tem tantos treinos ruins em clubes de futebol de primeira divisão. Medo. Medo de lesionar os jogadores. Essa aí, sabe por quê, boleira? Você que vai se tornar preparador físico, você que vai ser educador físico. Se um jogador se lesiona, primeira pessoa que vão olhar aqui, ó, você, ó, você. Fala, cara, por que o cara lesionou? E não vão levar em consideração se o cara bebe pra caramba, não vão levar em consideração se o cara foi pra night no dia seguinte, não vão levar em consideração se o cara tá dormindo 5, 6 horas por noite. Nada disso vai ser levado em consideração. Não vão levar em consideração se existe a troca de gramado frequente, então às vezes o cara treina no sintético, joga na grama, joga no grama. Não tem isso. Vai cair na tua conta por que o cara lesionou. E aí se tiver uma sequência de lesões, aí você tá lascado. Tá lascado. Porque a qualidade do preparador físico, é óbvio, é o desempenho dos atletas em campo, mas é a redução do número de lesões durante a temporada. É para isso que você paga. Eu sempre falo para vocês, o primeiro objetivo do preparador físico é evitar lesões durante a temporada. Só que o futebol está cada vez mais intenso. Se você faz um treino igual aquele do Barcelona, você não está deixando os caras mais fortes. Você não está desenvolvendo o sistema neuromuscular durante a temporada. Eles só estão perdendo capacidade neuromuscular. Eu já falei, durante a temporada o jogador acaba treinando menos. Porque tem jogo, ele vai perdendo tudo que ele fez na off-season, tudo que ele fez na pré-temporada, ele vai perdendo se ele fica fazendo aqueles treinozinhos funcionais. Só que, você vai bater no peito e falar que os caras têm que fazer treino de velocidade 2 vezes por semana, com trenó, puxando ferro, você vai bater no peito e arriscar? É complicado, cara. É complicado. E é por isso que a gente vê tantos jogadores famosos fazendo treinos que você fala,
Que porra é essa? Entende? Só que, se você continuar acreditando no seu trabalho, estudando, analisando os seus jogadores, vendo os resultados, pode ficar tranquilo que você vai dar certo no futebol. Só que, infelizmente, em alguma parte da sua vida, você vai passar por isso aí. Ficar engessado, ter conflito com o companheiro de trabalho. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Preparação física, tem ego, tem inveja, tudo. Ainda mais se você começar a gravar vídeo na internet. Ixi, isso aí é complicado. É complicado. Eu sofri com isso e provavelmente você vai sofrer também. Mas esse era o ponto que eu queria fazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente. E vou buscar gravar mais vídeos para vocês com mais frequência. Beleza, boleirada? Mas realmente eu estou muito ocupado. Mas quem sabe amanhã tem um vlogzinho no jogo do Al-Ahly. Eu consegui alguns ingressos aí pro jogo. Quem sabe fazer uns vlogzinhos para vocês. Beleza? Tamo junto, boleirada. E rumo ao Pro. É nóis!